Boa tarde a todos. Hoje nós vamos trabalhar com a parte de porcentagem, fração e decimal, tá? Esta, Esse conteúdo está lá na página 150 do livro de vocês. Então, essa explicação que a professora vai dar aqui, vocês vão fazer a complementação dos exercícios lá na página 150, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos falar do exercício que está aqui. Essa explicação que a professora vai dar hoje, vocês também vão aproveitar aqui para esse exercício 4, essa tabela do exercício 5 e do exercício 4 em diante aqui da segunda semana, tá bom? Hoje essa explicação é para o exercício 4, 5, 6 e 7, porque o 8 é o MMC que a professora já ensinou vocês. Nós temos alguns probleminhas de porcentagem aqui. A professora vai mandar um arquivo em PDF para vocês, dessa explicação que eu vou dar agora, para vocês imprimirem, se for possível, e quem não tem impressora pode copiar no caderno de matemática e manter esse arquivo aí no celular de vocês. Vamos lá. Frações e porcentagem. Porcentagem significa uma divisão por 100, por isso é porcentagem. Esse centagem significa 100 e esse por significa uma divisão. Na matemática, a preposição por significa uma divisão. Ela é representada por esse símbolo, tá? Então, porcentagem é uma divisão por 100. 100 representa o todo. Quando a gente fala 100% dos alunos não estão indo à escola, significa que nenhum aluno está indo à escola. Todos os alunos da escola não estão indo para a escola. Tá? 100% da classe foi aprovada no primeiro bimestre. Significa que todo mundo foi aprovado no primeiro bimestre. Lá na página 150, vocês têm essa introdução como aqui para vocês. Então, 98% significa 98 num total de 100. 63% significa 63 de um total de 100. Então, se vocês olharem lá no livro de vocês, vocês vão ter esse exercício. Quanto em cada 100? Então, exercício 75. Eu tenho 10 em cada 100. Isso significa 10%. Na letra B, 33 em cada 100. Então, é o mesmo que 33%. Tá? Para nós determinarmos uma porcentagem, é necessário que o denominador, lembrando que o denominador é o que está embaixo da fração. O denominador, ele precisa ser 100. Quando ele não é, nós temos que transformar. Então, 7/20. O que eu vou fazer com o 20 para ele dar 100? Então, eu vou multiplicar por 5. Se eu multipliquei por 5 embaixo e deu 100, vou multiplicar por 5 em cima também. Então, 7 vezes 5, 35. Portanto, 7/20 é o mesmo que 35%. Olha os 6/15. Não tem nenhum número em que eu chegue no 100, direto do 15. Então, olha bem esse procedimento. 15, a gente divide por 3 para dar 5. Se eu dividir por 3 embaixo, eu vou dividir por 3 também em cima. Eu encontrei a fração 2/5, que é uma fração equivalente aos 6/15. Ela é irredutível e equivalente. Agora, dos 5, eu consigo, então, chegar no 100, porque 5 vezes 20 dá 100. Se eu multipliquei por 20 embaixo, então eu multiplico também por 20 em cima. Portanto, 6/15, que é equivalente ao 2/5, ambas as frações correspondem a 40%. Então, quando eu não tenho o 100% como nesses primeiros exemplos, eu tenho que encontrar um meio para chegar no 100. Ou eu multiplico, ou eu divido para alcançar o 100% no denominador, tá? Uma outra forma de calcular porcentagem, que é o que vem no exercício 7 aí da apostilinha de vocês. Para encontrar a quantidade de uma porcentagem, nós multiplicamos essa porcentagem por 100. Veja lá, multiplicamos o número pelo total e dividimos por 100. 25% de 480.
O porcento significa uma divisão por 100 e o T significa vezes. Então, eu tenho 25 vezes 480 e o resultado disso eu divido por 100. Quando eu tenho zero em cima e zero embaixo, eu já posso cortar os zeros, um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo. Esse cortar zeros significa que se eu corto um zero, eu estou dividindo por 10. Se eu corto 2 zeros, eu estou dividindo por 100. Então, 25% de 480 é 120. Para encontrar uma fração irredutível, olha que a professora está explicando vários tópicos. Depois vocês vão olhar lá no exercício qual tópico corresponde melhor. Assista o vídeo várias vezes, se assim for necessário. Agora aqui eu tenho uma porcentagem, eu quero transformar essa porcentagem numa fração irredutível. Para isso, primeiro nós transformamos essa porcentagem numa fração centesimal, aquela que tem o denominador 100. Então, 42% é o mesmo que 42 centésimos. E aí eu simplifico, dividindo de cima e de baixo pelo mesmo valor, eu vou encontrar então a fração irredutível. Esse é o terceiro modo de nós trabalharmos com a porcentagem. Tá? Usando calculadora. Vocês podem usar a calculadora. Tá? Então, vocês podem trabalhar com a porcentagem, inclusive aí da apostilinha, usando a calculadora. Eu vou pegar o mesmo exemplo que eu dei anteriormente. 25% de 480. Ao invés da gente fazer 25 vezes 480 e divide por 100, a gente inverte. A gente faz primeiro o número que não tem a porcentagem. Então, 480 vezes 25%. Aperta o sinal de igual. Tudo isso é na calculadora. Então, a gente faz uma multiplicação com a porcentagem e coloca o sinal de igual. Notem que foi a mesma coisa que deu aqui no item 2 que eu expliquei. Tá? Agora, e se eu quero tirar? Eu tenho 480 e eu vou pagar 25% disso na mensalidade da escola de inglês. Então, o que eu faço? 480 menos o 25%, o símbolo da porcentagem, o sinal de igual, vai dar 360. Então, 25% tirando o 120, que é o 25%, vai dar 360. Tá? E se eu quero a mais, eu vou ter 25% de aumento. Então, eu ganho 480. Então, 480 mais 25%. Eu já sei que esse 25% é 120. Mas quando eu faço lá na calculadora, ao apertar o sinal de igual, ele vai me dar direto essa soma. Tá bom? Muito bem. Agora, então, como calcular a porcentagem? Porcentagem significa uma divisão por 100. E eu quero 15% de 80. Então, significa que eu vou multiplicar o 15 pelo 80 e dividir por 100. Ou então, na calculadora, 80 vezes 15% e o sinal de igual. Eu vou chegar direto no resultado. 9% de 170. Esse D significa vezes. Então, 9 vezes 170 e divide por 100. Ou então, usando a calculadora, 170 vezes o 9, o símbolo da porcentagem e o sinal de igual. Tá bom? Quando a gente está falando em 10%, 10% é sempre eliminando o último algarismo do número. Então, se eu quero 10% de 560, escondendo o zero aqui, vai dar 56. 10% é sempre você eliminando o último algarismo. Tá? Muito bem, daí vocês vão ter o exercício do livro didático, o 75, 76. Então, escreva na forma de com denominador 100. Olha como que é para fazer. O que eu vou fazer com o 10 para chegar no 100? Eu vou multiplicar embaixo por 10, então eu vou multiplicar também em cima. E aí eu vou encontrar 30%. Letra B, o que eu vou fazer com o 5 para dar 100? Multiplico por 20. Porque para ser porcentagem, é necessário ter um denominador 100. Tá? Se eu multipliquei embaixo por 20 para dar 100,
eu vou multiplicar também em cima. E aí eu encontro o 80%, tá ok? Depois os 75 são probleminhas. Olha lá, o 79. Transformar em fração irredutível. Então, eu sei que porcentagem é uma divisão por 100. Quando ele dá para simplificar, dá para dividir, então nós dividimos e chegamos na fração irredutível, ok? O exercício 81 é um probleminha e o exercício 101. Olha o D aqui. Ou vocês vão fazer 25 vezes 108 e divide por 100, ou então na calculadora, 108 vezes 25, o símbolo da porcentagem e a teclinha de igual. Vocês vão chegar na mesma resposta. Tá bom, pessoal? Aí a professora quer explicar para vocês essa parte de porcentagem na proporcionalidade. O que é porcentagem na proporcionalidade? É quando multiplicamos ou dividimos para encontrar um valor de porcentagem que facilite para chegar no 100%. Veja bem, uma pesquisa realizada com alunos de determinada turma revelou que 40% desses alunos precisam passar por uma reeducação alimentar. Se 10 alunos necessitam mudar seus hábitos alimentares, quantos alunos há nessa turma? Então, esses 10 alunos representam esses 40%. Então, 10 alunos representam os 40%. Eu quero saber o total de alunos da classe. Então, eu quero saber qual é o total de alunos, que é o 100%, olha lá. Então, do 40 para chegar no 100 não é possível. Então, a gente divide por 2, o 40 e também o 10, que vai dar 20 e vai dar 5. Daí, do 20 para chegar no 100, eu multiplico por 5. Se eu multipliquei por 5 a porcentagem, eu tenho que multiplicar por 5 também o total de alunos, que então vai ser 25. Então, aqui é aplicar a porcentagem de uma maneira proporcional. Olha um outro exemplo. Na classe de André, 12 alunos não gostam de futebol. Se esta quantidade de alunos representam a 30% do total, quantos alunos tem nessa turma? O que ele está dizendo? 12 alunos equivalem a 30%. Mas eu não quero saber o 30%, eu quero saber o 100%. Eu quero saber o total de alunos da classe. Tá? Então, o que eu vou fazer? O 30 não dá para chegar no 100, porque 30 não é divisível por 100. O que nós fazemos? Dividimos o 30 por 3, e se nós dividimos o 30 por 3, nós temos que dividir também o total de alunos por 3. Então, eu vou encontrar 30 dividido por 3 dá 10. 12 dividido por 3 dá 4. Muito bem. Então, eu sei que a cada 10% equivale a 4 alunos. Do 10 para chegar no 100, é só multiplicar por 10. Então, se eu multipliquei por 10 a porcentagem, eu tenho que multiplicar por 10 também o total de alunos. E aí, nós encontramos que nessa turma há 40 alunos. Certo? Então, a professora vai mandar para vocês lá no WhatsApp esse arquivo com essa explicação da porcentagem para ajudar vocês a fazerem esses exercícios que vocês têm aí. Aqui, o número 4 é um probleminha, tá? O número 5, o número 6. Olha lá, quando ele fala em acréscimo, vocês têm que somar 4%, tá? O D significa vezes, vocês podem usar a calculadora ou vocês podem fazer a multiplicaçãozinha. E esse exercício número 8, o que ele é? Para vocês trabalharem com o MMC. Então, a professora vai dar mais uma explicação de MMC para vocês aqui na lousa. Eu vou escolher aqui alguns números. Então, eu quero o exercício 8 agora. Eu quero o MMC entre 20, entre 6, entre 15. Então, vamos fazer o MMC, que é o menor múltiplo comum desses números. Colocamos os números do ladinho um do outro, a barrinha vertical, dividido por números primos. Eu só posso dividir por números primos, e aí vocês vão precisar usar aquela tabelinha que a professora deu para vocês junto com a tabuada,
Lá tem os números primos, tá? Então, vamos lá. Por 2. Tendo o número par, pela regrinha da divisibilidade que nós já trabalhamos, tendo o número par, eu posso dividir por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 6 dividido por 2 dá 3. 15 dividido por 2 não dá. Então, a gente repete. Agora, eu vou dividir por 3. Então, embora que ainda tenho 10 aqui que é par, não tem problema. 10 não dá para dividir por 3. Então, a gente repete ele. 3 por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Agora, nós vamos dividir por 5. 10 dividido por 5 dá 2. Aqui já deu 1 e 5 por 5 dá 1. Mas ainda tenho 2 aqui. 2 dividido por 2 dá 1, 1 e 1. Quando chegou com tudo 1 aqui embaixo, então nós multiplicamos aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 2, 60. Então, meu MMC aqui vai ser 60. Então, esse é um exemplo de cálculo de MMC, que inclusive vocês vão precisar dele também lá nas operações com frações, no exercício 1, no exercício 2 e 3. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Encerramos as atividades dessa semana com essa explicação. E para a semana que vem, vocês providenciem régua e lápis de cor, porque nós vamos trabalhar com a construção de gráficos e vamos fazer um gráfico e vamos precisar da régua do lápis de cor, ok? Tchau, pessoal. Um bom final de semana para vocês.